Olá, sejam bem-vindos ao Fiorilha em Pauta, novo podcast do Fiorilha Play, que estamos estreando hoje, né, para trazer para vocês temas aí relevantes sobre, relevantes e atuais sobre contabilidade e orçamento e outros temas também dentro da administração pública que julgarmos serem de interesse dos nossos parceiros e clientes, né, que nos acompanham aí através das redes, já através do Fiorilha Play. Bom, esse podcast ele vem num formato novo, né? Que a gente não tinha trabalhado, então vocês vão conseguir acompanhar esse podcast tanto no YouTube, né? Na forma do stream do YouTube, e também na forma de áudio já pelo Spotify, lá onde a gente já tem o Momento MCASP, né? E também o nosso podcast sobre licitações, né? Então estamos aí ampliando aí o acesso dessas informações e desses temas para vocês, né? A ideia do podcast é levar, né? Sempre que sair uma portaria nova, uma regulamentação, um assunto aí que tenha impacto no dia a dia de vocês que estão aí lidando com a contabilidade e orçamento do setor público, né, possam estar nos acompanhando de uma forma mais efetiva. Lembrando também que, além do Spotify e do YouTube, vocês também podem acompanhar, como já acompanham, através do nosso aplicativo, né? Então, podem baixar o aplicativo e podem sinalizar lá e curtir, se inscrever nesses canais, seguir no Spotify, para que vocês possam também receber esse novo podcast daqui para frente que estamos estreando hoje. Bom, tema desse primeiro podcast é as alterações na lei do Fundeb, né? Então, nós temos a lei aí que regulamenta o Fundeb, foi publicada nessa terça-feira, dia 28 de dezembro, a alteração da lei inicial que trouxe a regulamentação do Fundeb. Vamos destacar aí alguns pontos importantes. A lei inicial do Fundeb, a lei 14.113, né, que foi publicada no Natal do ano passado, dia 25 de dezembro, que trouxe a regulamentação do chamado novo Fundeb. Dentre as novidades, né, inclusive nós tratamos isso em algumas lives e em outros momentos só sobre o novo Fundeb, né, naquele momento, principalmente em relação às complementações, né. Então, além da complementação já usual que a gente tinha do Fundeb, né, tivemos aí mais a inserção do VAAT, do VAR, né, que algumas regras ainda serão definidas, né? Então, havia uma previsão inicial, né, de que essa regulamentação fosse revista em outubro desse ano, né? Então, estava previsto para outubro desse ano, mas aconteceu acabou prorrogando aí um pouco, então ela saiu aí, estamos falando aqui da lei, anotem aí, né, a lei 14.276 de 2021, né, que foi publicada aí no Diário Oficial dessa terça-feira aí, dia 28, né, que modifica as regulamentações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, né. A gente vai destacar alguns pontos aí em relação a isso. Bom, a lei foi sancionada, né, pela Presidência da República com um único veto. Então vamos falar dele primeiro, né, o único veto que teve do projeto que foi encaminhado para sanção. Foi uma questão até que houve muita discussão, muita dificuldade em muitos municípios na questão da execução dos recursos financeiros, que é a questão de trabalhar a execução dentro de um banco oficial, né? Então, isso foi mantido, né? Então, então foi vetado aí o dispositivo que abria a exceção em relação à movimentação de recursos do Fundeb em outras contas que não fosse a do Banco do Brasil e a da Caixa Econômica Federal. Então, isso se mantém e isso continua, né? Foi a única situação de veto. Dentre os outros destaques, né, nós vamos ter aí o quê? A questão dos profissionais, né? Os profissionais de educação que na primeira regulamentação já tinham ganhado aí um entendimento diferenciado dos antigos 60%, né, que eram só profissionais do magistério. A primeira regulamentação do Fundeb ampliou isso para profissionais da educação, mas trouxe esses profissionais da educação que não os profissionais do magistério tinham que se enquadrar lá dentro dos artigos da LDB que traziam aquelas condições, né, de que precisaria ter o curso na área pedagógica, né, para entrar dentro desse rol.
Então, essa regulamentação agora ampliou, não, praticamente todos os profissionais ligados à educação agora podem estar dentro dos 70%. Então, o texto da lei vai dizer que, desde que esteja em efetivo exercício, né, evidentemente da educação básica, os docentes, os profissionais do exercício de funções de suporte pedagógico, direto à docência, né, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, desculpe, e os profissionais de funções de apoio técnico, administrativo e operacional, né? Então, ou seja, acabou abraçando aí todos os profissionais, né? Secretários de escola, porteiros, vigias, auxiliares administrativos e outros, né? Que estejam vinculados. Então, todos aí podem participar e podem ser pagos com aí os recursos dos 70% da educação. O que teve mudança também em relação à primeira regulamentação é a questão dos psicólogos e assistentes sociais, né, que no primeiro entendimento entrava dentro dos 70%, e nessa nova regulamentação agora, eles podem ser pagos só com os 30%. Então, uma mudança em relação aí aos psicólogos e às assistentes sociais, ok? Então, se na primeira regulamentação eu podia jogá-los, né, dentro do 70%, agora só com os 30%. Uma outra questão também aí da regulamentação que a gente queria destacar, que foi ampliada aí a data de envio das informações dos gastos aí do penúltimo exercício financeiro, que é utilizado para definição do valor do VAT, né, da complementação que foi criada através para o exercício seguinte, que é a questão do envio das informações do SICONF, né, e do CIOP, que inicialmente era até 30 de abril, e esse prazo, então, se estendeu aí para que os municípios tenham mais tempo de atender essa demanda de informação, que ficou para 31 de agosto, né? Então, estendeu-se um pouco mais o prazo. E, por último, aí, chamar a atenção por né, talvez aí já esteja acontecendo discussões em cima disso, mas teve alteração do artigo 26, né? E que acabou colocando e deixando claro a questão dos abonos, né? Então, o artigo 26 fala que para atingir os 70% exigidos na lei do Fundeb, né, o município pode conceder abono, reajustes ou aumentos, né, aos profissionais de educação. Então, só lembrando que já havia uma discussão em relação a essa questão do abono ou não, né? Do FNDE, de considerar se é indenizatório ou se é remuneratório. Então, a lei, na verdade, ela veio para esclarecer e colocar uma pedra em cima dessa discussão e deixando claro que pode sim conceder os abonos, os reajustes para que entre nos 70%. Não esquecendo que nós temos a tipicidade desse ano, ainda até 31 de dezembro, da questão da Lei 173, né? Que tem vedado aí, os municípios têm se movimentado aí, aqueles que não conseguiram atingir os 70% esse ano em função da pandemia e desse ajuste fiscal imposto aí pela 173. Então, evidentemente que a essa altura do campeonato, né, final do dia 28 de dezembro aí, aqueles que já deram abono, né, e aí é uma questão de opção, de atender a Constituição ou de atender a lei do Fundeb em relação a isso. Isso uma problemática que os municípios estão enfrentando esse ano em relação ao atendimento ou não dos 70%. Vai depender muito aí de como os tribunais de contas vão encarar essa situação. Acredito que vão ser analisados caso a caso. Mas, enfim, aqueles que optaram, né, em fazer o abono antes, né, da publicação aí dessa nova lei que regulamentou, dizendo que é possível fazer isso, não vai influenciar, né? A única questão é que pode ter aqueles que já o fizeram e, neste caso, a lei está dizendo que agora pode-se incluir aí os profissionais da parte operacional. Evidentemente que esses profissionais não entraram nessa divisão desse abono, né? Então, aí causa-se um problema. Então, aqueles que porventura tenham dado o abono e que tenham diferido do 10% ainda, podem fazê-lo para esses profissionais que ficaram fora até abril do ano que vem, né? Então, para fazer essa correção, para não criar um problema em relação a isso. Agora, aqueles que fizeram abono, mas não têm esse saldo diferido, vão ter que
achar uma solução para lidar com essa questão, porque a lei saiu aí aos 45 do segundo tempo, né, como diz, né? Então não tem uma relação direta aí, pelo menos no nosso entendimento aqui, a questão do texto, né, de conceder abono e reajuste aqui na regulamentação do Fundeb, efetivamente aí com a 173, ok? Então, só se atentar para essas questões. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. A gente falou nesse episódio de estreia do podcast Fioril em Pauta sobre a lei, né, repetindo aqui para vocês, sobre a lei 14.276, né, do dia 28 agora, de dezembro, que alterou aí a regulamentação do Fundeb, ou do novo Fundeb, como a gente costuma chamar ainda, né. Então, peço que nos sigam, né, que se inscrevam aí e acompanhem este novo canal de comunicação com vocês, que é o podcast Fioril em Pauta, né. Então, um grande abraço a todos e nos acompanhem aí nas nossas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço a todos, até a próxima.